Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Eu quero falar sobre um trecho que eu li na Torá, né? Os judeus, eles seguem a Torá, que é o Antigo Testamento para os cristãos, chama a Lei de Moisés, que foi outorgada pelo Moisés, né? Que veio bem antes de Jesus, uns milênios antes. E toda a semana os judeus leem uma parte da Torá, né? O Antigo Testamento. E eu queria ler um trecho. Essa semana, né, nesse Shabat, teve o trecho chamado Itró. Itró é a Paraxá. Paraxá é toda semana lê, né? Todo Shabat. E tem os comentários dos rabinos aqui na Torá. Esse trecho eu achei muito interessante, eu gostaria de falar sobre ele. Que tem a ver com aquele vídeo anterior que eu falei sobre a Dia da Fraternidade Humana. E eu queria falar, porque essa parte aqui judaica tem muito a ver com o que eu falei, né? Que os profetas, eles vêm não para os... Por exemplo, Moisés não veio só para os judeus, para trazer os 10 mandamentos para os judeus. Cada povo, cada religião, cada profeta tem uma missão que é reforçar a Deus naquela região, para aquele povo, mas também para a humanidade toda. Aqui fala, e desceu o Eterno sobre o Monte Sinai, né? 20, Êxodo 19, né, que eu estou lendo, Itró. Aqui eles estão comentando esse trecho aqui, o som do sofar foi andando e aumentando muito. Moisés falava e Deus respondia pelo som. Aí 20 aqui, ó, e desceu o Eterno sobre o Monte Sinai. No cume do monte chamou o Eterno a Moisés. Então os rabinos estão comentando esse trecho específico aqui. Aí ele fala assim, ó, e desceu o Eterno sobre o Monte Sinai. Este encontro entre o céu e a terra realiza-se em função da outorga da Torá, simbolizando sua missão histórica. Então, ou seja, a missão de Moisés era entregar a Torá para o povo judeu, mas para toda a humanidade. Ó. Deus desce aos homens e Moisés sobe até Deus. Inclusive eu grifei esse trecho. Ó. Deus desce e o profeta sobe pedindo instrução. Né? As 7 semanas que transcorrem desde o êxodo do Egito são lapsos de tempo mínimo de preparação para esse gigantesco e singular evento da história da humanidade. A revelação. Mamad Har Sinai. Aí ele resume aqui, ó, uma coisa que eu achei muito, um trecho, um comentário muito legal aqui, ó. Ele fala assim, ó: podemos dizer que toda a história espiritual da humanidade nada mais é senão um interlúdio entre a revelação do Sinai e a época messiânica, quando todos os povos da terra reconhecerão o Deus único e o servirão. Durante este longo período haverá momentos de intensa luz e inspiração e outros de ocultação e severa confusão. Mas o povo judeu deverá persistir com sua mensagem eterna até converter-se numa, entre aspas, luz para as nações. Então naquele dia o Eterno será um e seu nome um. Ou seja, aqui resume que os judeus têm essa missão de divulgar o Deus único, único Deus, para toda a humanidade. Então, assim, não existe Deus dos judeus, Deus cristão, Deus islâmico, Deus de Abraão, Deus. Existe um único Deus. E a missão dos judeus é reforçar essa mensagem até toda a humanidade acreditar num único Deus. Aí você fala, Jesus, que era judeu, veio reforçar a própria Torá. Ele veio e falou, os deuses dos judeus, dos romanos, dos pagãos, de todo mundo. Inclusive, uma coisa que eu queria falar muito interessante, né, que é um soldado romano. Eu estou assistindo aquela série Maria Madalena, que fala sobre a época de Jesus. É muito interessante, é uma série da Sony que está no Netflix. Inclusive ele fala, ele veio um soldado romano, olha só,
Isso é muito interessante para quem é militar, policial, das forças de segurança, guarda municipal. Um soldado romano, ele queria ver Jesus porque tinha um servo dele que estava doente. Esse soldado romano foi até Jesus e Jesus falou assim: ele nem foi até Jesus, ele falou: Jesus, se o Senhor der uma ordem, que meu servo se cure. Ele mandou um mensageiro através dele, nem ele foi lá. Ele falou assim: se o senhor mandar uma reza para o meu servo, de longe, à distância, ele se cura. Isso é muito impressionante porque ele era um soldado romano. Isso mostra muito que Jesus disse que era verdade, que o Deus dos romanos, dos judeus, todo mundo era o mesmo Deus, o único mesmo Deus. E Jesus ficou impressionado com a fé desse soldado romano, porque ele nem foi lá, mandou um mensageiro e falou para Jesus: só reze de onde você estiver, que meu servo vai ser curado. E Jesus ficou impressionado com a fé desse soldado romano. Ele falou: nunca vi em todo o mundo uma pessoa com tanta fé igual você. E era um soldado. E Roma foi o maior império, ainda o direito romano é complexo, usado até hoje em vários países do mundo. Eles encontraram soluções jurídicas complexas já na antiguidade, que foi uma das causas do sucesso do Império Romano, era a força do direito. E Jesus, né, o Senhor Jesus Cristo, ele falou: nunca vi uma fé tão grande igual desse soldado, que é o simbolismo, né, do soldado romano, simboliza todos os soldados, policiais, guardas municipais do mundo inteiro. Então, assim, essa mensagem aqui é muito interessante, que os judeus, eu vou até repetir, podemos dizer que toda a história espiritual da humanidade nada mais é senão um interlúdio entre a revelação do Sinai, ou seja, quando Deus revelou os 10 mandamentos para os judeus e para o mundo, para a humanidade toda, né? E a época messiânica. A época messiânica é o que os judeus esperam que o Messias venha e traga uma era de paz mundial, né? E a época messiânica. Quando todos os povos, ó, quando todos os povos da terra reconhecerão o Deus único e o servirão. Então, assim, o objetivo dos judeus não é ser melhor que ninguém, não é que Deus ama só os judeus, não tem nada a ver isso daí. Os judeus, eles têm uma missão única, que é trazer a adoração ao único Deus, não idolatrar ninguém, nenhum profeta. Igual os judeus, eles são contra idolatrar o próprio Moisés. Eu digo os judeus porque eu, pessoalmente, eu estudo muito, eu sigo o judaísmo, mas eu sou descendente, etnicamente, eu só tenho 3% de descendência judaica. Como que eu sei isso? Eu fiz um teste de saliva que eu mandei para o Texas e saiu lá todos os meus minhas origens. Então eu sou praticamente 40% descendente de italiano e judeu português, que é o que eu acho que tem a ver com os sobrenomes meus, né? Pereira, Lima, Oliveira, que são descendentes de judeus portugueses. Judeus sefarditas, 3% tem no meu DNA. Então, assim, eu sou 3% judeu e eu sigo o judaísmo no sentido de religião mesmo, de seguir todo sábado eu leio a Paraxá, tudo. E todo ano, já faz 20 anos que eu releio, estudo o judaísmo toda semana e é uma religião que eu tenho mais afinidade. Mas igual eu falei, a minha religião mesmo, eu sigo o cristianismo, vou na missa, eu vou num centro espírita cristão, já fui em mesquita islâmica também, na cidade de Santos. Eu respeito todos os templos, que eu acredito que provém do único e mesmo Deus. Como está aqui, ó. Durante esse longo período, né, entre a revelação de Moisés no Monte Sinai, haverá momentos de intensa luz e inspiração, ou seja, momentos que os profetas, outros profetas, também, além de Moisés, vão se manifestar, vai ter uma intensa luz de Deus na terra. E vai ter momentos aqui, ó, e outros de ocultação e severa confusão.
quando os profetas eles vêm, a humanidade ela dá uma renovada naquela luz, né? No judaísmo chama Sextiná, a presença divina, que para os cristãos são a presença do Espírito Santo, que é aquela luz divina, né, que chamam. Mas o povo judeu deverá persistir com sua mensagem eterna, até se converter-se numa luz para as nações. Eu acredito assim, os próprios judeus refundando Israel é o cumprimento de uma profecia muito antiga, de que quando o Messias estivesse próximo de vir, os judeus seriam reunidos em Israel. E também haveria uma paz mundial muito grande. Então a gente está vivendo uma questão profética muito importante. A gente não sabe ainda quem é o Messias, onde ele está, mas se você estuda as profecias judaicas, cristã e as islâmicas também, das principais religiões do Deus de Abraão, a gente tem conhecimento que só Deus, no Apocalipse fala que só Deus saberia ao certo o momento, mas se a gente analisar com a nossa inteligência, com a nossa sabedoria, a gente pode ter quase certeza que a gente está bem próximo desse momento. E é isso. Bem-vindo ao meu canal Chester News. Se inscreva no canal, eu falo sobre religiões às vezes, eu coloco o boné de Israel quando eu gosto de falar sobre religiões. E é isso, a gente está vivendo um momento muito difícil. Não é só a questão da pandemia, não. Tem a questão tecnológica. A humanidade está com um futuro muito incerto, né? Questão também de religião, profecia, de cumprimento de coisas espirituais ocultas. A questão tecnológica. O mundo ele nunca foi tão instável ao mesmo tempo. Até os anos 80, 90, mais ou menos, a sociedade tinha uma estabilidade. Você se formava numa faculdade, tinha a mesma profissão, trabalhava no mesmo emprego pro resto da vida. A sociedade ela tinha uma previsibilidade. Você sabia o que ia acontecer ali nos próximos 10, 20, 30 anos. Você fazia uma faculdade, né, se você era jovem, escolhia uma profissão, os empregos mudavam um pouco, você ficava 10, 15, 20, 30 anos numa mesma empresa, se você era empregado. Então, assim, você abria uma empresa, ela durava 30, 40, 50, 100 anos. Agora o mundo, a sociedade, o ser humano, né, na verdade, ele criou a sociedade para sair do mundo natural, do mundo selvagem. O ser humano, ele odeia imprevisibilidade. Ele criou estruturas, comércio, governos, leis, tudo esse mundo artificial que o ser humano criou tinha o objetivo de trazer segurança e estabilidade para o ser humano. E isso, com a tecnologia, o avanço tecnológico imenso da atualidade, várias startups, bilhões, trilhões em ciência e tecnologia no mundo inteiro, está gerando assim uma mudança constante. Então, assim, você compra um modelo de celular, 6 meses, sai um 10 vezes melhor. Então, assim, um jovem hoje em dia, ele não sabe se ele faz uma faculdade, porque o que ele aprende já vai estar ultrapassado e nem garante nada, entendeu? Então, assim, a instabilidade hoje na humanidade, ela é muito grande. O ser humano, ele não está acostumado a viver com esse grau de incerteza muito grande. Além da pandemia, a questão tecnológica, social, a desigualdade no mundo está muito grande. Inclusive, eu fiquei um pouco frustrado porque eu achei que esse grande reset, esse evento do Fórum de Davos Econômico Mundial de 2021 seria um grande evento. Vários, quando o evento era presencial lá em Davos, na Suíça, vários presidentes, ministros de economia iam. Dessa vez, eu não sei se realmente foi secreto ou não, porque publicamente parece que quase nenhum líder mundial relevante, parece que só alguns do G7 e tal, mas assim, realmente a elite mundial está preocupada porque a desigualdade, as promessas do capitalismo, elas, não estou dizendo nada marxista não, mas o capitalismo está levando uma desigualdade muito grande. E é isso. Bem-vindos ao canal Chester News. Fiquem todos com Deus e boa sorte na condução da vida de vocês. Um abraço.